Tchau. O grupo surgiu do interesse de alguns instrumentistas aqui de Belo Horizonte em montar um grupo que tocasse música antiga de acordo com parâmetros de interpretação de época. Esse grupo tem como inspiração um movimento que se chama Movimento da Música Antiga. O Movimento da Música Antiga pretende resgatar não só a maneira, uma maneira diferente de tocar a música antiga, que é a música que foi composta antes de 1800, como também um pouco a sonoridade que os instrumentos daquela época faziam, que é uma sonoridade muito diferente da sonoridade de hoje em dia. Esse instrumento é a viola da gamba. A viola da gamba, ela visualmente é um pouco confundida às vezes com o violoncelo. A diferença maior, o primeiro número de cordas, que do violoncelo, a família do violino sempre são 4 cordas, a família da viola da gamba pode ter 6 ou 7, alguns até 5, o menor, ou seja, né, o número de cordas, e o som um pouco mais ressonante, um som mais cheio, assim, apesar de não ter tanto volume sonoro. Isso aqui é chamado de arque-alaúde, que é uma ampliação do alaúde comum que veio da Idade Média. No Barroco, então, ele foi ampliando o número de cordas, ampliando a extensão, ele foi andando muito para o grave. Então, esse instrumento, ele já é um instrumento do século XVII, final do século XVII, início do século XVIII ainda utilizava bastante. Ele pode ter alguma semelhança com o violão por causa das cordas pinçadas, né? Que você vai utilizar com a técnica da mão direita. Mas é uma técnica um pouco diferente e a gente vai ter o quê? Todo mundo deve estar vendo, né? Essa quantidade de cordas. Então isso já muda toda a história. Eu iniciei estudando piano e a partir de 1991 me dediquei ao cravo. Ele se assemelha muito ao piano, né? Qual que é a diferença, a principal diferença? Sim, ele tem os teclados como o piano, né? Mas essa é a única semelhança. A produção do som é muito diferente. A gente, em vez de ter um martelo que bate na corda, a gente tem uma pinça que belisca. Esse instrumento aqui é uma das flautas doce, família da flauta doce, uma família grande. Essa aqui é a flauta doce contralto, um instrumento cópia da época. Esse é o traverso, ele é tocado, né, transversalmente, como diz o nome, e ele é do começo do século XVIII, de madeira, só tem uma chave, diferentemente da flauta moderna, que é de metal. A diferença entre essa e a flauta doce seria, como fazer o som, seria, na flauta doce ela tem um bico, né, e essa aqui é só um furo, que você tenta tirar o som nela. Comecei a especializar em música antiga, em violino barroco, que é esse instrumento que eu toco aqui. O violino é provavelmente o instrumento aqui desse grupo mais conhecido do público em geral. Só que esse violino aqui é uma cópia dos violinos do século XVIII, da época dos Stradivarius, do Guarnierius, que são os grandes construtores de violino, e o violino daquela época é um violino diferente do violino moderno. 90% da música que nós interpretamos é a música barroca, que é aquela música de Vivaldi, de Bach, de Corelli, que é também muito apreciada hoje em dia. Amanhã nós vamos tocar um concerto só de música italiana.
Agenda. Oferecimento Cultura. Governo